Meus irmãos, que a graça e a bondade do Senhor sejam sobre nós, mais uma vez, enquanto nós ouvimos a sua santa palavra. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao verso 8, dando continuidade à exposição do Sermão do Monte, onde nós estamos vendo sobre a vida e a ética do reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo falando, ensinando aos seus discípulos e tratando especialmente da lei no coração. Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lo peçais. Que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pela porção da tua palavra, do teu evangelho, que é destinada ao nosso ensino, à nossa repreensão, correção e educação na justiça nessa noite, a fim de cada um de nós, Senhor, seja habilitado para toda boa obra. Sejamos perfeitamente habilitados, santificados pela verdade do Senhor. Derrame tua graça sobre cada um de nós, opere em nossos corações, quebrantando pelo poder do teu Espírito Santo, e que este mesmo Espírito também ilumine o nosso entendimento, para que possamos ver as maravilhas da tua santa lei. Derrama sobre nós, Senhor, tua graça e nos abençoe. É a nossa oração no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu creio que talvez, se não todos, a maioria de nós, sabe quem é o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Ou se você não sabe quem é ele, talvez você não esteja ligando o nome às obras, você deve lembrar de alguns dos contos infantis desse autor, como O Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia, a Rainha da Neve, O Patinho Feio, que são obras que nós lemos, pelo menos eu li na minha infância, e que são histórias, contos conhecidos até pelas crianças mais novas, contados nas escolas. Esse autor, ele tinha a prática de escrever contos para ensinar princípios e valores morais para as crianças. O objetivo era preparar as crianças para a vida, ensinar as crianças com essas histórias. E uma das histórias, que também eu creio que você conhece, dos seus mais famosos contos, é A Roupa Nova do Rei. Acredito que vocês já tenham ouvido também essa história. O conto A Roupa Nova do Rei retrata a história de um rei extremamente arrogante e especialmente vaidoso. Ele gostava de gastar o seu dinheiro, o dinheiro do reino, comprando roupas novas e exibindo as suas roupas em festas, em eventos públicos no reino. E certa vez, 2 vigaristas chegaram na cidade, chegaram no reino e disseram que eles eram, de certo modo, tecelões extraordinários, que eles conseguiam fazer tecidos especiais que ninguém mais conseguia produzir. E eles disseram que podia produzir para o rei, com fios de sedas e fios de ouro, ele poderia produzir uma roupa que só os inteligentes e os competentes poderiam ver. Portanto, tolos e incompetentes não conseguiriam ver a roupa do rei. O rei, que já era muito vaidoso, tomado por maior vaidade, quis ter essa roupa, que certamente no reino somente ele teria. Então ele contratou os tecelões, e esses tecelões começaram a pedir muitos e muitos
carretéis, novelos de linhas de fios de ouro e fios de seda. Só que ao invés de tecerem, eles escondiam, eles guardavam os fios de ouro para serem vendidos, porque eles eram bandidos, na verdade, e eles passavam o tempo fingindo que estavam costurando uma roupa invisível. O rei, então, um dia decide que ele queria ver a preparação, a confecção de suas roupas. Mas, ao decidir isso, ele pensou, e se eu não conseguir ver a roupa? Eu estarei dando prova de que eu sou um tolo e incompetente. Então, eu não vou, eu mandarei os meus conselheiros. E ele manda os seus conselheiros, e quando os seus conselheiros chegam, eles veem os tecelões trabalhando, mas eles não conseguem ver nada. Eles estavam fingindo que estavam costurando, e os seus conselheiros não veem nada. E então eles dizem, e agora? Se eu voltar e dizer para o rei que eu não estou vendo nada, eu estarei admitindo que eu sou um tolo e incompetente, e eu posso perder o meu cargo. Então eu vou mentir para o rei. E ele chega, então conta para o rei que era uma roupa linda, que um tecido de cores que eles nunca viram, e que era especial de fato, que o rei seria muito especial com aquela roupa. Ele manda de vez em quando conselheiros verificar, e os conselheiros voltam dizendo a mesma coisa, com medo de se parecerem tolos e incompetentes. Um dia o próprio rei decide ver a roupa, e a roupa já estava sendo finalizada. Só que o rei chega, e o rei também não consegue ver a roupa que estava sendo feita por aqueles tecelões. E o rei diz, se eu disser que eu não estou vendo, eu estarei assumindo que eu sou um tolo e incompetente. E então ele diz, olha que roupa linda, de fato eu nunca vi uma roupa um tecido tão especial e cores tão bonitas como essa que vocês fizeram. Então ele pede que os seus conselheiros o auxiliem, que tirem as suas roupas e que o vistam com essa roupa especial. E então os tecelões fingem que estão vestindo o rei com aquelas vestimentas especiais. Mas lembre-se, ninguém estava de fato vendo aquelas roupas. Depois disso, o rei então, vestido com as suas pretensas roupas especiais, desfila em um cortejo pelo pátio do palácio. E as pessoas que já ouviram falar sobre essa roupa especial do rei, e quem assumisse que não via a roupa especial do rei, estava dizendo que era tolo e incompetente, as pessoas de repente começam a aplaudir e elogiar a roupa do rei, dizendo, de fato, as roupas novas do rei são maravilhosas, nunca vi um tecido como esse, e eu nunca vi cores como essa. Na verdade, irmãos, todos, inclusive o rei, estavam sendo tolos naquela situação. Os conselheiros do rei, todo o povo e o rei estavam fazendo, talvez fazendo-os acreditar que eram sábios, que eram competentes. Na verdade, eles estavam sendo tolos por não admitirem que não estavam vendo nada. O rei, com toda a sua vaidade e querendo impressionar as pessoas, também não disse nada para ninguém, para ele mesmo não passar de tolo diante do povo. Mas o fato era que, no desejo de querer impressionar com as suas roupas especiais, ele estava admitindo ou sendo um tolo diante de todo o reino. Há uma semelhança muito grande entre essa história, entre essa postura do rei, dos conselheiros e dos súditos do rei, com a falsa piedade. Para que nós entendamos o que é a falsa piedade, entendamos primeiro o que é a piedade. A piedade é a postura de um coração que pode ser resumido, como os puritanos geralmente resumiam, nas palavras um santo amor, um santo temor e um santo serviço a Deus. É uma forma de viver diante dos olhos do Senhor, agradável a Deus, com temor, com amor, com dedicação, tanto a Deus quanto por aqueles que Deus salvou pelo seu próximo. Então a falsa piedade é fingir que você tem essas coisas, que você tem uma religião verdadeira quando você não tem. É fingir quando você tem santidade quando você não tem.
é fingir uma espiritualidade que você não possui. A falsa piedade, então, é semelhante à postura dos personagens dessa história de Andersen. Ela visa impressionar os outros com algo que não é verdade, com algo que não é real. O falso piedoso é alguém que quer impressionar os outros com uma roupa de santidade que não existe, com uma roupa de religiosidade que é falsa. Sim, ele se veste de sua falsa religião, ele se veste de sua hipocrisia e apresenta diante dos outros como se fosse um verdadeiro crente, como se fosse espiritual, como se fosse um religioso. Mas, na verdade, são tolos tentando impressionar os outros com algo que não possuem. E Jesus adverte seriamente contra isso no capítulo 6. Ele adverte contra a falsa piedade na prática da justiça, a falsa piedade na prática da oração e a falsa piedade na prática do jejum. A advertência parte do que foi dito no verso 1 do capítulo 6. E o verso 1, como nós vimos domingo passado, funciona como a chave interpretativa para o ensino de Jesus nesse capítulo. Mateus 6, verso 1 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Ou seja, Jesus está dizendo: tomem cuidado com as intenções por trás de suas práticas religiosas. Especialmente, tomem cuidado com a falsidade, com tentar falsear um comportamento religioso. Cuidado, porque se você faz isso para impressionar os homens, a única coisa que você terá será a impressão dos homens e nada mais. E muitas vezes, como na história de Andersen, os homens podem ser mentirosos e dizer coisas para te agradar a respeito de sua piedade, quando eles também reconhecem que você é um falso crente, que você é um falso piedoso. Jesus está dizendo: não se preocupem em serem notados pelos homens, preocupem sim em serem aprovados por Deus. Essa deve ser a preocupação do crente. O ensino de Jesus nos versos 5 a 8 sobre a oração trata exatamente sobre isso. Primeiro, Jesus condena a oração hipócrita. Jesus condena a falsa religiosidade no culto, na devoção. Segundo, Jesus ensina o valor da oração secreta, da oração sincera perante o Senhor, que vê tudo no secreto. A oração com a motivação verdadeira, com a motivação correta. Terceiro, Jesus adverte sobre a inutilidade das vãs repetições, das longas orações, pensando que orar muito ou que falar muitas palavras, e palavras às vezes até vazias, que sejam de fato orar, que vai impressionar Deus. Não, as suas palavras não impressionam o Senhor. As suas orações só são aceitas quando feitas em Cristo Jesus. Não são suas orações, não são suas palavras que impressionam a Deus. E por último, Jesus assegura a certa recompensa do Pai para os que oram com fé sincera, para os que oram com o coração perante o Senhor de fato. Olhemos então para o texto e vejamos o que Jesus ensina nessas 4 coisas. Em primeiro lugar, a condenação da oração hipócrita. Jesus diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Nós precisamos começar pensando sobre a questão das práticas religiosas em público. O próprio Jesus ensinou que a fé cristã é uma fé pública, como nós vimos na semana passada. Mateus capítulo 5
versículos 14 e 15, o Senhor Jesus fala sobre, ele usa a analogia da luz com a vida do crente. E ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Esses versos falam de uma fé pública. A fé cristã é uma fé pública. A fé cristã, ela tem que ser assumida e praticada em público, para que os outros vejam e glorifiquem a Deus e Pai, ao nosso Deus e Pai que está nos céus. O próprio culto solene é culto público. Se você olhar no nosso boletim, vai estar escrito culto público solene. Ele é um culto público. Cada vez que nós nos reunimos e oramos, nós oramos na presença de alguém. Além da presença do nosso Deus, nós oramos na presença de alguém. Hoje nós fizemos cerca de 5 orações. Diferentes irmãos fizeram orações públicas. E essas orações foram feitas para que todos ouvissem. Logo, a questão não é a oração pública. Qual é o pecado dos hipócritas com relação à oração? O pecado dos hipócritas não está na oração em si, mas na ostentação religiosa, com o desejo de serem notados diante dos homens. Não é isso que o texto diz? Quando Jesus diz, cuidado, quando orardes, não sejam como os hipócritas, que oram em praças públicas e nas sinagogas, com o fim de serem notados pelos homens. Eles faziam questão de tornar pública até mesmo a sua devoção particular. Até mesmo o momento devocional, eles faziam questão de fazer isso em público para serem notados dos homens. Veja no verso 5 novamente, como eles gostavam de orar. Em pé, nas praças públicas, nos cantos das praças e nas sinagogas. Em pé e em lugares públicos, com a intenção clara de serem vistos pelos homens. É como se eles dissessem com as suas orações, com a sua forma de adorar, olhem como eu sou uma pessoa de espiritualidade elevada. Citamos no domingo passado o caso do publicano e do fariseu que oraram ao Senhor, que estavam na presença do Senhor numa sinagoga, e eles começam a orar, e o publicano, o fariseu, ora primeiro dizendo, obrigado, Senhor, porque eu não sou como os pecadores. E ele começa a descrever a sua lista de boas práticas religiosas. E ele ainda aponta para o que está ao lado, e obrigado porque eu não sou como este. Mas o pecador orava dizendo, Pai, ser propício a mim, o publicano, ser propício a mim, pecador. Seja favorável a mim. E ele não tinha coragem sequer de levantar os seus olhos para olhar para o alto, para olhar para os céus. Sim, esses homens, judeus, fariseus e escribas, eles oravam em público para que os outros percebessem que a sua justiça era elevada. Já disse aqui que havia um dito no primeiro século que dizia o seguinte, se apenas 2 homens pudessem entrar nos céus, um seria um fariseu, o outro seria um escriba. Os escribas e fariseus faziam questão de mostrar a sua religiosidade em público. Mas eles mesmos são condenados pelo Senhor Jesus, pela sua imundícia no coração. Vocês são hipócritas, lavam o exterior do copo e engolem a sujidade que está dentro do copo. Vocês são como sepulcros caiados, muito bem pintados por fora, mas por dentro só podridão e morte. Esse comportamento é o oposto da verdadeira religião. A primeira marca da religião verdadeira é a humildade perante o Senhor e perante o próximo. A primeira marca da religião verdadeira
é a humildade perante o Senhor e perante o próximo. E essa humildade é seguida de um profundo desejo de agradar a Deus e não aos homens. Portanto, aparecer perante o Senhor e perante os homens com o desejo de ser notado pelos homens é buscar o favor de quem não se precisa. Nós não precisamos do favor dos homens. Nós precisamos, para a nossa salvação, é do favor de Deus. Mas quando fazemos isso, buscamos o favor dos homens e rejeitamos a Deus, rejeitamos o favor de Deus. Quando Jesus ensina sobre a nossa fé pública, em Mateus 5, versos 14 e 15, ele faz uma conclusão no verso 16. Ele diz assim: assim como a lâmpada, as luzes da cidade na montanha, e assim como a lâmpada no velador brilham e ilumina, de longe se pode ver, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essas obras podem ser, as nossas práticas podem ser feitas diante dos homens, mas a motivação é que marca se elas são boas ou não. Os hipócritas aqui condenados pelo Senhor Jesus faziam isso perante os homens com o fim de serem notados pelos homens. Enquanto Jesus diz que nós devemos fazê-lo com o fim de que Deus seja notado perante os homens. Quem tem que ser notado é Deus e não nós. Quem tem que ser exaltado na sua piedade é Deus e não você. Quando olharem para você, para o seu comportamento santo, piedoso, não é você que deve ser exaltado, mas é Deus que deve ser glorificado. Assim brilhe a sua luz, para que Deus que está no céu seja glorificado diante dos homens pelas suas boas obras. Sim, nós temos esse dever. Qual é o problema principal aqui do verso 5? O Senhor não nos proíbe orar em público. Ele condena a intenção de vangloriar-se de nossa adoração, de vangloriar-se de nossa piedade diante dos homens. E nós corremos um sério risco de fazer isso. Nós corremos um sério risco. Recentemente tem surgido um profundo interesse pelos puritanos e pelas suas obras, pela vida dos puritanos em si. Isso é maravilhoso. Os puritanos deram uma grande contribuição para a história da IPB. O nosso fundamento, a nossa igreja, nasce no contexto de puritanos, servos do Senhor, trabalhando pelo bem da igreja. A nossa Assembleia de Westminster, de onde originam os padrões de fé que nós adotamos, ela foi especialmente marcada pela presença dos puritanos, que tinham uma vida dedicada ao Senhor, que tinham como lema simplicidade no culto, pureza na pregação e santidade na vida. Esse era um zelo deles. No entanto, esse interesse que tem surgido, muitos, especialmente cristãos imaturos, que parecem ter descoberto a roda, descoberto o fogo. Ao redescobrirem os puritanos, começaram a se comportar como se fossem cristãos superiores. E na internet nós vimos isso muitas vezes. Alguns que até publicam coisas excelentes dos puritanos, que divulgam os seus pensamentos, seus escritos, citações deles, mas que têm um comportamento vergonhoso, porque parecem afirmar com as suas posturas que são um tipo de cristão especial, um tipo de cristão melhor, um tipo de cristão que tem uma piedade diferenciada, elevada. E de fato parecem assim como os hipócritas oravam nas esquinas e nas sinagogas, dizendo: olha como eu sou melhor, olha como a minha espiritualidade é elevada. Estão usando as redes sociais, estamos usando as mídias para também fazer a mesma coisa.
Olha como a doutrina da minha igreja presbiteriana é melhor que a sua igreja presbiteriana. Olha como na minha igreja as coisas são melhores do que na sua. E talvez seja, mas a forma de fazer isso deve refletir humildade, desejo de glorificar a Deus. E não de que nós estejamos em evidência, ou de que sejamos exaltados ou notados pelos homens por causa da nossa piedade diferenciada. Cuidado, porque as motivações do nosso coração podem transformar coisas boas e preciosas em pecados. Pode lançar mão de coisas tão legítimas, boas e preciosas como a sã doutrina dos puritanos, como a vida desses irmãos, e transformarem orgulho em arrogância por parte de nós. Cuidado. Nós precisamos reconhecer que o problema está no nosso coração. O problema não é a oração pública. O problema é a motivação corrupta do nosso coração. O problema não é a adoração pública ou assumir publicamente que nós adotamos e defendemos a doutrina dos puritanos, mas que nós tenhamos o cuidado de sondar as motivações do nosso coração, porque o nosso coração é mau. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que constantemente nós somos tentados a aparentar que nós somos mais piedosos do que nós realmente somos. E cuidado especialmente para não pensar que a nossa piedade procede de nós mesmos. Qualquer virtude, qualquer crescimento em santidade, qualquer piedade que nós viermos a demonstrar, ela é fruto da operação graciosa do Espírito Santo, decorrente da obra perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, portanto, examinar as nossas motivações na nossa adoração, tanto pública quanto privada. Nós buscamos honrar a Deus ou impressionar os homens? Nós buscamos honrar a Deus ou impressionar os homens? O que nós estamos fazendo? Até talvez numa prática simples que você tomou a decisão de publicar as suas devocionais, e faça isso. Faça isso. Publique o que você está lendo, publique o que você está usando como recurso para as suas devocionais, mas sonde o seu coração, cuidado, por que você está publicando? Eu quero publicar para que os meus irmãos sejam edificados. Eu quero publicar para que outros possam ler o que eu estou lendo, para que outros possam receber o mesmo que eu estou recebendo, que é tão gracioso, que é tão maravilhoso. Mas o cuidado de não publicar para que os outros vejam o quanto eu estou sendo fiel em fazer diariamente as minhas devocionais. O quanto eu estou sendo elevado em buscar a Deus e ler boa teologia todo dia. Cuidado. Examinemos os nossos corações. Porque se nós fazemos as coisas somente para sermos notados pelos homens, é só isso que nós vamos receber de nossas obras. O louvor dos homens. A segunda coisa que Jesus faz nesse texto é ensinar o valor da oração sincera a Deus que vê em secreto. Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aqui nós logo ligamos a oração ao quarto secreto. Mas na verdade o texto nem fala nem trata de que o quarto é secreto, né? Claro, a gente supõe que por fechar a porta, está só você sozinho, o seu ambiente de adoração se torna um ambiente secreto. É só você e Deus. Mas o fato está especialmente, a palavra secreto está ligado especialmente a Deus que está em secreto. A Deus que vê em secreto. E a ênfase de Jesus aqui é exatamente tratar não somente a devoção particular, mas tratar o coração como o ambiente mais secreto da vida,
que só Deus pode ver. O seu coração é o ambiente mais secreto da sua vida e só Deus pode ver. Mais uma vez, precisamos definir o que é o coração humano. Lembrando que o coração humano é o centro dos nossos pensamentos, das nossas intenções, dos nossos desejos, das nossas afeições e da nossa vontade. É um lugar tão secreto que nem nós conhecemos bem. Davi ora: Senhor, eu nem sei o que passa dentro de mim, sonda-me, porque nem eu sei o que passa dentro de mim. E ele ora também no Salmo 19, e perdoa-me das faltas que me são ocultas, porque eu nem sei o que meu coração fez contra o Senhor. O coração é um lugar secreto. Mas olhe para o texto novamente, para o verso 6 de novo, e veja que o seu Deus está em secreto. O seu Deus que está em secreto pode penetrar o seu coração, e ele pode conhecer o mais profundo do seu coração, e ele pode saber o que vai no seu íntimo. O Deus que tudo vê no secreto, não somente no secreto do seu quarto, mas no secreto do seu coração, conhece as intenções, conhece a sua fé, conhece se a sua fé parte de um coração submisso a Ele e confiante na graça do Senhor Jesus Cristo. Deus ouve a oração secreta. Ele ouve até as palavras que não foram ditas. Algumas vezes nós nem conseguimos orar, como Ana, naquele dia no templo, que foi até mal interpretada. O sacerdote pensou que ela estava bêbada, que ela nem conseguia esboçar palavras. Ela só chorava e mexia os lábios. E ele disse: mulher, bebeu de novo? Ela disse: não, Senhor, é angústia de alma. Ela estava orando ao Senhor e Deus ouviu as orações que os seus lábios nem pronunciaram, porque Deus que vem em secreto, Deus que está em secreto, sabe de todas as coisas. Agora comparemos o que o verso 5 e o verso 6 diz sobre o que os homens veem e o que Deus vê. No verso 5, diz que os hipócritas oravam em público para serem vistos dos homens. E aí, o que o verso 5 diz é que a recompensa que eles teriam era o louvor dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa, o louvor dos homens. Mas veja no verso 6, o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aqui nós precisamos ser bem sinceros. O que é mais valioso? O que tem mais peso? O louvor dos homens, a recompensa dos homens, ou a recompensa do nosso Pai que vem em secreto? É evidente que todos nós vamos responder que a recompensa do Pai tem maior peso. Mas o nosso coração é tão mau, meus irmãos, que muitas vezes, sabedores de que a recompensa do Pai pesa mais do que a recompensa dos homens, nós ainda preferimos a recompensa dos homens. A recompensa da falsa piedade é só isso, o louvor dos homens, nada mais. Na verdade, recebe dos homens a recompensa e recebe de Deus a reprovação. É só isso que a falsa piedade recebe. Mas a recompensa espiritual não depende de exibição pública, não depende de ostentação, não depende de exibição, de exposição diante dos homens. Ela depende da graça do Deus que te vê em secreto, do Deus que vê o secreto do seu coração. Deus deseja que aprendamos a confiar mais na sua própria presença, confiar mais na sua presença do que em qualquer outra coisa. E em especial no texto, que nós confiemos mais na presença do Pai que está em secreto, no quarto em secreto, do que na recompensa dos homens, do que no louvor dos homens. Sim, meus irmãos,
A oração é uma bênção tão grande e que nós não sabemos valorizar. A oração íntima, a oração, a comunhão particular, pessoal com o nosso Deus, é um exercício de fé confiante no único que pode nos dar alguma coisa de valor, no único que pode nos dar algo que tem peso eterno, algo que tem peso espiritual real. É diante dele que nós devemos nos humilhar. E talvez seja por isso que nós não gostamos da oração em secreto. Nós preferimos a publicidade. Porque diante dos homens nós nos exaltamos. E diante de Deus nós precisamos nos humilhar. Isso é contrário à nossa natureza carnal. Oremos ao Senhor e peçamos a Ele que nos ajude a reavaliar a nossa prática de oração. Pergunte a si mesmo se a sua oração diária e privada tem sido um tempo onde o seu coração fala com Deus e se alegra nisso. Ou se você está mais desejoso de mostrar para os outros que você é um cristão espiritual. A oração sem plateia é uma prática comum na sua vida? A oração sem plateia não é tão interessante. Não é tão interessante do que aquela feita onde os outros podem me ver nas minhas práticas religiosas. Mas você está satisfeito na oração sem plateia? Onde só Deus que vem em secreto vê você orando? Alguns de nós abandonaram completamente a oração em secreto. Nós só oramos quando se pede para orar na igreja. Ou oramos quando estamos à mesa, se oramos, quando estamos à mesa para receber a refeição. Mas nós não temos aquele tempo de comunhão com o nosso Deus. Você ora só quando os outros vê? Ou você ora ainda só quando Deus está te vendo? Nós precisamos avaliar isso. Jesus nos ensina que a nossa preocupação na hora de orar é com Deus e não com os homens. É Deus, é para Deus que oramos. E até a nossa oração pública tem que ser zelosa nesse momento. Temos que tomar cuidado para não ficarmos preocupados que tipo de palavras eu vou usar na oração pública, no culto. Porque o irmão tal ora bonito, as palavras que ele usa são muito bem elaboradas. E eu não sei orar daquele jeito. Cuidado, você está orando para Deus. E Deus que vem em secreto, Deus que sabe a intenção do seu coração, te recompensará e responde à sua oração. A terceira coisa que Jesus ensina, no versos 7 e 8, é a inutilidade das repetições vãs. E ele diz, e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Aqui nós temos nesse texto duas referências negativas. Uma religiosa mais comum dos crentes, que eram os judeus, que tinham uma base religiosa igual, eles compartilhavam a mesma revelação, os escritos do Antigo Testamento, a fé que foi dada aos judeus, eles compartilhavam, os escribas, os fariseus, compartilhavam essa fé. Mas há uma outra referência negativa que são os gentios, que eram pagãos de outras nações, de nações vizinhas, que não adoravam a Yahvé, não adoravam ao Deus verdadeiro, adoravam aos seus deuses, aos deuses da sua cultura. E aí, no verso 5, Jesus diz, não seja como os hipócritas, uma referência a escribas e fariseus religiosos, mas no verso 7 ele diz, não façam como os gentios, pagãos, que oravam a deuses falsos. Qual é a diferença entre os dois? O resultado praticamente é o mesmo. Reprovação divina somente. Porque não estão orando da forma correta. Não estão orando com a postura correta. Não estão orando como se deve orar.
Aqui Jesus está condenando, especialmente dos gentios, o uso de palavras vazias e fórmulas repetidas que não tinham qualquer sentido ou qualquer valor como oração. Nesse verso, é claro, Jesus não proíbe orações repetidas, assim como no verso 5 ele não proíbe orar em público. No verso 5 ele proíbe o orar em público para ser notado dos homens. No verso 7 ele proíbe a oração vã, a repetição sem valor, a repetição sem sentido. Sim, Jesus não proíbe as orações repetidas. E a prova está diante de nós. Vá para o verso 9. E você vai ver que do verso 9 a 13, Jesus nos deu um modelo de oração para ser repetido, conhecida como a oração do Pai Nosso, que nós podemos orar, que nós podemos usar como modelo de oração, que nas nossas devoções nós podemos usar como base da nossa devoção. Começar, por exemplo, orando: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E a partir daí, desenvolver as nossas orações nos pontos dessa oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Continuando a segunda parte, oramos de igual modo e usamos como base para fortalecer, para desenvolver as nossas orações. Não, Jesus não estava proibindo a repetição. Ele nos deu uma oração para ser repetida, o Pai Nosso. O que Jesus condena é a repetição vã. A palavra usada por Jesus aqui é usada uma única vez nas Escrituras. Não aparece mais em nenhum outro lugar, que é a palavra batologuel, que significa palavras vazias, palavras sem sentido. E possivelmente era uma prática dos pagãos fazer repetições sonoras e muitas vezes vazias e sem valor. E era comum também, e até hoje se tem, a prática de fazer orações, especialmente no Muro das Lamentações, né? Não são pagãos, são judeus, no Muro das Lamentações, que às vezes ficam lá somente fazendo repetições e balançando a cabeça, e repetindo sons, muitas vezes. Mas especialmente os pagãos tinham essa prática. Essa é a única vez que Jesus usa essa palavra. Na verdade, essa é a única vez que essa palavra aparece no Novo Testamento. Nas Escrituras, não tem essa palavra de novo em nenhum outro lugar. E ela trata da repetição mecânica, daquela repetição vazia, sem entendimento e sem fé. Os gentios pensavam que a eficácia da oração estava na quantidade de palavras. Deus, no entanto, olha para a fé e a sinceridade do coração daquele que ora. O texto, verso 7, diz que eles pensavam que pelo muito falar é que seriam ouvidos. Cuidado, porque não é pelo muito falar que você é ouvido, mas é pela oração com fé em Jesus Cristo. Oração, meus irmãos, é sobre uma relação de confiança com o Deus a qual nós oramos. Não é sobre técnica, ou sobre retórica, ou sobre quantidade de palavras, ou sobre o que nós falamos, mas é sobre comunhão verdadeira com o nosso Senhor. É claro, é evidente, que especialmente olhando para o sentido da palavra que Jesus usa aqui, vãs repetições, que nós tenhamos o cuidado com o conteúdo das nossas orações. Nós podemos cometer o pecado de orar, de fazer orações com conteúdo errado, de fazer orações com conteúdo que não estão fundamentados nas Escrituras. Mas nós precisamos lembrar que a fé em Cristo é o fundamento da nossa oração. Nós podemos cometer o mesmo pecado dos gentios quando oramos sem confiança, por mera obrigação. Nós também podemos cometer o mesmo pecado dos gentios quando nós oramos sem entendimento, só por um protocolo religioso. Nós precisamos estar conscientes quando oramos. As nossas orações precisam fazer sentido. Podem ser apenas
3 palavras, mas que essas 3 palavras sejam sinceras e verdadeiras perante o Senhor. Assim, nós precisamos olhar o que Jesus está condenando aqui. Cuidado, porque eles oram assim por pensarem por presumirem que pelo muito falar eles serão ouvidos. Não se assemelhe a eles. Nós precisamos então avaliar a nossa maneira de orar, o modo como nós estamos orando. Precisamos, em primeiro lugar, avaliar o conteúdo das nossas orações. As nossas orações são com entendimento, são com fundamento ou são palavras vãs, palavras vazias? Nós precisamos também avaliar se as nossas orações são conscientes, expressando a nossa necessidade de Deus, expressando também louvor, gratidão, reconhecimento de forma sincera de que Deus é a fonte de nossa recompensa, Deus é a fonte de todo bem, é Ele quem nos abençoa, é Ele que responde às nossas orações. Esse texto é tão rico, meus irmãos, que de uma forma tão simples nos corrige diversas posturas nossas como crentes a respeito da oração. E por fim, Jesus nos ensina sobre a certeza da recompensa divina, a certeza do cuidado divino. Na segunda parte do versículo 8, ele diz assim: porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, sabe o de que tendes necessidade, antes que lo peçais. Bem, talvez aqui possamos agora fazer a pergunta: por que oramos se Deus sabe o que precisamos? Por que orar se Deus, antes de eu falar, já sabe do que eu preciso? Na verdade, essa pergunta não deveria nem ser feita se nós entendêssemos de fato o que é e qual o propósito da oração. Se nós entendêssemos o que é oração e qual é o propósito da oração, essa pergunta nem passaria pela nossa cabeça. Imagine agora a convivência com o seu pai, ou a convivência com a sua mãe, ou os casados, imagine a convivência com o seu cônjuge. E o seu pai, a sua mãe te conhece tão bem, o seu cônjuge te conhece tão bem que já sabe o que você gosta, e às vezes já sabe de antemão o que você está precisando, só pelo seu comportamento, pela sua postura, pelo dia a dia, já sabe do que você precisa. E aí você dissesse o seguinte: bem, eu não preciso mais conversar com meu pai, porque ele já sabe do que eu preciso, então ele já vai fazer por mim tudo o que eu preciso. Não preciso conversar com a minha mãe. O marido podia dizer: eu não preciso conversar mais com a minha mulher. E a mulher também: não preciso conversar mais com o meu marido, porque a gente já está tão afinado. Ele já sabe o que eu preciso e tudo o que eu precisar, ele vai me dar sem eu precisar pedir, porque já sabe das minhas necessidades. Sabe o que aconteceria se você fizesse assim? Você perderia o melhor do relacionamento. O melhor do relacionamento é a comunhão afetiva. O melhor dos relacionamentos humanos é a comunhão afetiva. É estar ligado afetivamente um ao outro. E é poder desfrutar da comunhão. E não há comunhão sem comunicação. É impossível haver comunhão sem comunicação. É só quando nós gastamos tempo um com o outro. É só quando nós conversamos um com o outro. É só quando nós entendemos que é importante sentar, conversar e ouvir, é que nós aumentamos a nossa comunhão um com o outro. E assim é a oração. Simplesmente nós perdemos o melhor da comunhão com Deus se nós não oramos. Porque a oração é o meio de graça estabelecido por Deus para que nós pudéssemos desfrutar de comunhão com Ele numa plena confiança na relação de pai e filho. Deus sabe o que nós precisamos antes de nós pedirmos, mas Ele estabeleceu a oração como um meio de nós falarmos com Ele, de nós conversarmos com Ele, de colocarmos o nosso coração perante o Senhor. Se você não está orando,
você está perdendo o melhor da sua comunhão com o seu Pai Celestial. Deus estabeleceu a oração como meio de graça, como uma forma, em primeiro lugar, de mantermos comunhão com Ele, de termos comunhão espiritual, afetiva com o nosso Deus. Segundo, Deus estabeleceu a oração como meio de graça, como uma forma de nós reconhecermos a nossa dependência dEle, assim como um bebê, como uma criança precisa do seu pai. Nós carecemos de Deus, nós precisamos de Deus, e a oração nos faz reconhecer isso. Terceiro, a oração é uma forma de alinharmos os nossos desejos à vontade de Deus, porque muitas vezes a nossa vontade é conflitante com a vontade do Senhor. Mas nós oramos e o Senhor, por sua graça, alinha os nossos desejos à sua vontade. Ele ajusta os nossos desejos ao seu querer. E assim Deus é glorificado em nós. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aprender a orar, em primeiro lugar, como um meio de desfrutar de comunhão pessoal com o Pai. Nós oramos não pela recompensa, ainda que saibamos que a recompensa vem, mas nós oramos não pela recompensa. Nós oramos pela comunhão com o recompensador. Nós amamos mais o doador do que a dádiva. Deve ser assim, e a oração deve refletir isso. Segundo, nós precisamos orar reconhecendo que nós dependemos dele. Isso humilha o nosso coração e esse é um dos propósitos da oração, de humilhar, de quebrantar o nosso coração, de orar reconhecendo que nós dependemos dele. Nós precisamos orar com fé, com humildade, descansando na providência de Deus. Ele cuida de nós. Terceiro, nós precisamos orar para que a sua vontade seja feita assim aqui na terra, como ela é feita no céu. Precisamos orar para que o nosso coração esteja alinhado a Deus. Precisamos orar para que Deus seja glorificado em nossos desejos, em nossas vontades. A oração é um meio maravilhoso de termos comunhão com o nosso Pai. A oração é, na verdade, a mais alta declaração de confiança no amor paternal do nosso Deus. E se nós não estamos orando, nós estamos perdendo. O Deus que vem em secreto te recompensará. A maior recompensa da oração é o próprio Deus. A maior recompensa da oração é a comunhão com o Pai. É estar com Ele. É desfrutar da presença dEle. Voltando à história da roupa nova do rei. No momento que o rei estava passeando pelo tapete vermelho no pátio do palácio, e todos aplaudindo o rei, viva a roupa nova do rei, e elogiando falsamente, porque ninguém estava vendo aquela roupa fantasiosa. Que roupa linda, a roupa nova do rei, que cores fantásticas, que tecido maravilhoso. Então o rei passa de frente de uma criança, e a criança, na sua ingenuidade, olha para o rei e vê o rei só de roupas íntimas e ele grita: o rei está nu! Foi então que as pessoas começaram a perceber o que estava acontecendo, começaram também a olhar e assustadas, olhar para a criança, e talvez alguns até que queriam calar aquela criança, mas a criança continuava a gritar. Na sua ingenuidade, ela continuava a gritar: o rei está nu! A criança não entrou naquela falsidade coletiva de elogiar uma coisa que o rei nem tinha, que o próprio rei havia entrado. A criança foi sincera: o rei está nu. Foi então que as pessoas começaram a ter coragem de também reconhecer que não estavam vendo nada. E nós precisamos também reconhecer, ter a coragem de reconhecer se a nossa piedade é como a roupa nova do rei, falsa, invisível, inexistente.
Nós muitas vezes somos como esse rei nu diante de Deus. A nossa falsidade, a nossa falsa piedade diante dos homens pode até impressionar, e os homens podem até mentir a respeito dessa nossa piedade, mas diante de Deus nós somos como o rei nu. Orações vazias, sem fé verdadeira, sem entendimento, pode impressionar os homens, mas não são de nenhum valor diante de Deus. As orações mais eficazes são aquelas feitas confiadas na justiça de Jesus Cristo, na intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos apresentemos diante de Deus nas nossas orações vestidos com roupas fantasiosas de santidade. Não nos fantasiemos com roupas de hipocrisia, de mentira, de uma religiosidade que nós não temos, de uma espiritualidade que não possuímos, porque diante de Deus essas coisas não têm nenhum valor. Diante dos homens pode até impressionar, mas diante de Deus não tem nenhum valor. Quando nós nos achegamos diante de Deus, nós precisamos estar vestidos da justiça e da santidade de Cristo, confiados plenamente nele. Só assim nós somos ouvidos pelo Pai. Do contrário, você só ouvirá: você está nu, você não tem nada para apresentar diante do Senhor. A única coisa que você precisa apresentar nas suas orações perante o Senhor é fé verdadeira em Cristo Jesus. Confiança no Pai e dependência do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a forma de orar. Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. É no nome de Jesus, pela fé em Jesus, crendo, com fé genuína, sincera, para agradar a Deus, não para impressionar os homens. A oração verdadeira é humilde, é sincera, é centrada em Deus. A oração verdadeira é feita através de Jesus Cristo, da justiça de Cristo, das vestes de justiça e de santidade de Cristo. É feita na dependência do Espírito Santo. Não se trata de impressionar aos outros, nem sequer de impressionar ao próprio Deus, mas de cultivar comunhão com Ele e de agradar a Deus, porque as nossas orações estão sendo feitas diante do Rei por meio de Jesus Cristo. Assim, prossigamos orando não confiados em nossas falsas vestes de piedade, mas confiados na justiça do Rei. E assim vivamos a vida cristã dia a dia, pelo Rei e pelo Reino. E que Deus seja glorificado nas nossas orações. Amém? Vamos orar?